A CPI da Covid, voltamos a falar sobre ela, afinal de contas a primeira sessão aconteceu nessa terça-feira. A CPI já definiu o primeiro nome que irá ouvir. Trata-se do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. O presidente do colegiado, senador Omar Aziz, anunciou um acordo para que o depoimento ocorra já na próxima terça-feira, dia 4 de maio. Os integrantes do colegiado devem oficializar o plano de trabalho e votar o cronograma em uma nova sessão, nesta quinta-feira, dia 29. Senadores querem ouvir Mandetta sobre possíveis atos ou omissões do presidente Jair Bolsonaro nos primeiros meses da pandemia do novo coronavírus. O ex-ministro foi demitido em abril do ano passado, você se lembra, e saiu atirando contra o governo. O episódio que marcou a saída dele teve aglomeração, falta de máscara, abraços e beijos. Vale recordar, tá aí pra você. Especialista em Mandetta aqui é um... A melhor voz do ministério. Vamos lá. Vamos lá. Viver e não ter vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu respirar. É bonita, é bonita e é bonita. Ai, Augusto, que coisa, hein? Augusto já adiantou nosso especialista sobre Mandetta também? O Guilherme vai falar por mim, eu só queria dizer o seguinte, quem dança batendo palma para essa música é parecido com aquele que vai pro carnaval fazendo assim, né? Esses aí não entendem nada do que estão fazendo. Antes de Mas quem passar, entende dele é o Guilherme. vamos começar com o Fiuza nesse assunto, sim. Só temos mais um trechinho aqui de informação e também mais um vídeo para a gente acompanhar, porque meses mais tarde dessa ocasião que a gente acompanha agora, o ex-ministro foi visto também em um bar, olha lá, Augusto, jogando sinuca. As imagens estão aí na tela para vocês que nos acompanham. E o que está enfrentando aí, Mandetta, tá com máscara. Tá com Mandetta não. E em suas longas coletivas dadas no ano passado, Mandetta sempre defendeu que a pessoa ficasse em casa e não procurasse um hospital se tivesse os sintomas iniciais da Covid. Defendeu também que governadores tivessem papel ativo na luta contra o vírus e falou até em tratamento contra o vírus. Vamos recordar também. Nós reforçamos que devem ser seguidas as orientações dos senhores governadores do estado. O pessoal do campo aí estão falando que Ivomec é bom para essa situação. Ivomec é um antihelmíntico que a gente dá para gado, para ficar com o pelo bem liso e tal. Então, nós não sabemos matar carrapato, nós não sabemos, mas tem lá o indício. Então, isso agora vai para um estudo. Bom, o especialista em Mandetta de Os Pingos nos Is, Guilherme Fiuza, pode comentar para a gente, por favor, a notícia que a gente trouxe agora, Fiuza? Não, olha, por favor, em primeiro lugar, né, com todo respeito, eu renuncio aí a esse posto. Né? Não tenho tanta competência assim, é um personagem complexo demais para mim, eu sou mais simples do que isso. Mas a complexidade está, Adriana, eu acho, no fato, e mestre Augusto, no fato de que trata-se de um farsante desinibido, né? Porque o farsante encabulado, ele tendo sido flagrado nas situações em que ele foi, esse personagem teria sumido já da cena pública, né? Um farsante tímido, dissimulado, o Luiz Henrique Mandetta teria sumido do mapa por excesso de vergonha, né? Mas ele é um farsante desinibido. Então, ele permanece fazendo esse jogo que ele começou fazendo dentro do governo. O ex-ministro Mandetta criou a figura do ministro de oposição. Hoje nós sabemos, exatamente por essas cenas que mostram, né? Quer dizer, ele estava apenas colocando diretrizes que contrariavam o que o presidente achava que tinha que fazer. Esse era o critério do médico Henrique Mandetta, né? E a gente até não mostrou uma das cenas, porque antes daquela cena que foi captada num ambiente privado, quer dizer, não privado, dentro do ministério, se eu não me engano, mas uma filmagem ali de alguém pelo celular. Mas antes disso ele deu uma entrevista coletiva.
para a saída do cargo. E nesta entrevista, ele ostensivamente já se abraçava e beijava os seus apoiadores, que ele vê certamente como correligionários, como pessoas que podem ajudá-lo na única coisa que ele pensa, que é uma caminhada política. Então, um homem que foi mais ou menos um mês, desde o início da pandemia até a saída dele, um pouco mais, passa esse tempo indo todos os dias à televisão para pregar um isolamento radical entre as pessoas e abandona o cargo desta forma, contrariando flagrantemente as suas diretrizes, não é uma pessoa séria. Pelo menos não é uma pessoa séria em relação à matéria que ele deveria se responsabilizar, que era da saúde no meio de uma pandemia. Então, isso só mostra, claro, que o Mandetta... Eu acabei de falar na abertura aqui do programa que essa CPI ela não é pauta. Acho que nós estamos tratando aí da instauração, etc. Mas eu, sinceramente, eu me recuso a tratar desse assunto como o assunto mais importante. Ela é feita para ser um folclore. Ela é uma iniciativa de politicagem. Ela é um escárnio contra as pessoas que estão sofrendo. Então, eu não vou tratar isso como pauta. Eu vou tratar como um escárnio, como um folclore. Mas é claro que a gente tratando disso, esse personagem que fez esse tipo de farsa, que eu acabei de identificar, que renunciei ao posto de especialista em Mandetta, que é complexo demais para mim, mas até esse ponto eu chego. Ele é um farsante convicto. Ele contrariou suas próprias diretrizes ao vivo e não está nem aí. Ele não tem esse escrúpulo, ele não tem esse pudor, ele não se incomoda, com o que significa de agressão, de desrespeito às pessoas que o estavam ouvindo atentamente por muito tempo e em pânico para saber o que elas tinham que fazer na vida, com a sua vida. Eu não vou nem falar da questão do protocolo de só procurar o hospital quando estiver com dificuldade de respiração, que foi desastroso, foi trágico e certamente custou muitas vidas, mas eu nem costumo citar isso porque isso foi no início da pandemia, havia muito desconhecimento, não havia um senso formado de que isso era um erro, mas o erro do Mandetta é que ele sempre afirmou tudo categoricamente, é que ele sempre quis se passar por um oráculo. Ele sempre quis se passar por aquele que ia dizer o que as pessoas deveriam fazer com toda certeza e qual seria o futuro delas do andamento da pandemia. Ele pegou essa pandemia e transformou isso num panfleto. E está até hoje vivendo desse panfleto e, infelizmente, o mais trágico disso, porque se ele é um farsante resoluto, é um problema dele, com quem queira processá-lo, etc. Mas o mais trágico é que a gente assiste ainda hoje veículos de imprensa, por exemplo, dando credibilidade a esse homem que nunca quis, aparentemente, ser levado a sério. E a Ana Paula, a gente sabe que você não tem bola de cristal, né? Mas o que será que a gente deve esperar para esse depoimento, então, marcado já para a próxima terça, dia 4, do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, sobre a conduta dele mesmo, então, junto com o governo do presidente Jair Bolsonaro, logo no comecinho da pandemia? Olha, Adriana, mesmo concordando aí, com o que o Fiuza disse, com os vídeos absurdos aí que sempre destacamos aqui dos absurdos ditos pelo então ex-ministro Mandetta, fique em casa até passar mal, até sentir falta de ar, mesmo tendo personagens como o ex-ministro Mandetta aí nessa CPI, e também esperamos que outros personagens apareçam como governadores e prefeitos, mas mesmo assim, Adriana, nós vivemos um período no Brasil que outras prioridades sanitárias deveriam estar no topo da lista, e não uma CPI, mesmo investigando governadores e prefeitos e o ex-ministro com tudo de errado que ele fez e que ele falou. O topo da nossa lista devia ser nossas prioridades sanitárias, nossas prioridades econômicas. As pessoas estão com fome, as pessoas estão desempregadas, as pessoas estão confusas. Há muita histeria, em relação às informações passadas dentro dessa pandemia. As pessoas são proibidas de questionar. Eu estava lendo uma entrevista aqui, Adriana, com a presidente
a presidente da Comissão Europeia dizendo, e aí ontem o Valor Econômico até deu essa entrevista dela, dizendo que o passaporte Covid na Europa, ele deve excluir vacinas que não são aprovadas na União Europeia, como a Coronavac, e que a União Europeia planeja permitir a entrada de americanos, imunizados com vacinas aprovadas pela agência reguladora do bloco. Então, a questão fica, para os brasileiros que vão viajar para a Europa e que não têm acesso a essas vacinas, que as únicas vacinas aí que são aprovadas pela União Europeia, como vai ser? Eles vão ter que parar em algum lugar, e se eles já tomaram a vacina no Brasil, a Coronavac, por exemplo, eles vão ter que parar em algum país antes, tomar uma outra dose de uma outra vacina. Então, isso tudo aqui, Adriana, a gente tem que questionar. Nós temos questionamentos em relação à nossa saúde, em relação ao avanço do vírus, em relação ao lockdown, em relação a várias medidas que estão afetando a vida de milhões de brasileiros diariamente, né? Principalmente as pessoas que trabalham de manhã para ter o seu sustento alimentar na noite. E, no entanto, nós vamos desviar todas as prioridades para uma CPI que a gente sabe que é apenas palanque político, que vai ser apenas aí um show de fogos de artifícios, de artifício para a caminhada aí da eleição presidencial de 2022. Então, é muito difícil, Adriana, levar a sério uma CPI com tudo isso que a gente vem falando, com um relator que é investigado, que tem aí, não sei, né, quantos inquéritos parados, 20 inquéritos, eu li aqui só 8 parados aí no STF. Parece que todo mundo em Brasília tem medo de Renan Calheiros. A verdade é essa, viu, Adriana? Um relator que já disse que o governo federal foi omisso, foi negligente, mas que a CPI vai ser isenta, né? Muito difícil acreditar nisso tudo. E agora, uma coisa que a gente não comentou também, Adriana, é que dentro dessa CPI, eles pediram material, eles pediram a inclusão de material de uma outra CPI, a CPI das fake news. Ou seja, é um circo, infelizmente, e o brasileiro está cansado disso. A Ana falou sobre Brasília, Zé, essa fama de medo do senador Renan Calheiros corre por aí mesmo, Zé? E vamos ver se confirma mesmo, o Zé tem 2 minutos e meio, do Mandetta ser o primeiro a ser ouvido na CPI. Um grupo dominou a CPI, né, o grupo de oposição, que nomeou o Renan Calheiros, e na quinta-feira será aprovado, então, esse cronograma aí, a lista de convidados. Toda a indicação deles ali é de convocar todos os ex-ministros da Saúde e o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, né? Primeiro o Henrique Mandetta, depois o Nelson Teich e depois o general Pazuello, exatamente para ver a versão de cada um. A primeira vez que eu ouvi falar em novo coronavírus foi do Mandetta, que veio de uma reunião no exterior, e isso antes do carnaval, bem antes do carnaval. E ele dizia, olha, vai ser uma crise muito forte, haverá, vamos dizer, milhares de mortos, e já falei com o presidente e ali já havia divergência, porque ele exagerava. Ele dizia que as pessoas morreriam nas ruas e dizia que os carros do Exército buscariam pessoas nas ruas. E a proposta dele era fechar tudo. Agora imagine se o presidente Jair Bolsonaro tivesse aceito o que ele falou lá no início, né? Antes do carnaval, não haveria carnaval, isso lá atrás, né? Fecharia todo o Brasil e nós estaríamos há mais de um ano, fechados até hoje. E aí, quando suponhamos que fosse possível, e agora abriríamos para essas novas cepas, no sentido de abrir o país para a mortandade total. Então, assim, ele errou e ele sabia do que estava falando. Mandetta é um político, foi indicado ao presidente Jair Bolsonaro, porque o presidente aceitou a indicação de 2 grupos. O setor rural, né, que é a bancada ruralista, que indicou a Tereza Cristina, um sucesso. E o Mandetta foi indicado pela bancada da saúde, leia-se, saúde privada no Brasil, e não deu certo.
Augusto, fecha o assunto pra gente? Olha, na entrevista que ela deu ao programa Direto ao Ponto, a Bia Kicis disse uma frase muito sensata. Ela disse, olha, eu parei de me queixar do que eles fazem, do que eles tentam, tá? E passei a jogar com as armas deles. Né? O sujeito tenta obstruir uma sessão e tal, você não adianta ficar reclamando. Você pega ali, entenda bem o regimento interno e começa a usar também contra os caras. Eu sempre fiz isso. Você tem que jogar, o cara escolhe as armas. Tá? E num confronto, se ele escolhe as armas, você trate de ser mais habilidoso que ele no campo em que ele se julga especialista. O que eu não entendo, estou dizendo isso porque eu não entendo o comportamento dos chamados governistas desta CPI. O PT, que era um partideco, voltou a ser, mas era um partideco do governo Fernando Henrique, ele fazia um barulho imenso. Eu não recomendo a ninguém se comportar como o PT. Mas, no caso da CPI, eles têm de reclamar, eles têm de dizer o que pensam. Eles têm de mostrar ao Brasil quem é o Renan. A gente fica mostrando aqui, se eles quiserem, eu abasteço. É uma das maiores capivaras do Brasil. Então o Renan, ele faz isso sim, ele tem dossiê sobre cada senador e ele pressiona. Só que o prontuário dele hoje é maior do que todos. Então vai para cima do Renan. Agora, eu acho uma graça os jornais, é por isso que eles estão com tiragens inferiores a 100 mil exemplares, né? Num país que se julgam jornais nacionais, num país aí que tem 200 e tantos milhões de habitantes. Eles chamam os caras de independentes. Você tem 3 governistas, 3 do PT e independentes. O Renan, portanto, passou a ser independente. E nada é mais hilariante do que você ver aqui os elogios dos petistas e tal ao Renan. Passou a ser o futuro ministro da Justiça do Lula. Agora é o seguinte, foi como o Guilherme falou. Isso é uma piada. Essa CPI é mais que uma pauta, é uma ópera bufa. Agora, eu falei com todo o respeito que o Guilherme é especialista do Mandetta, porque eu, por exemplo, me considero meio especialista na Dilma Rousseff. Ninguém é inteiramente especialista, porque ninguém compreende o que ela fala. Porque, infelizmente, no Brasil atual, essa nossa profissão nos obriga a virarmos especialistas em perfeitas cavalgaduras e farsantes. Esse Mandetta está se candidatando a presidente para quê? Para tentar se reeleger deputado. E ponto final. Agora ele vai abrir. Lá como se ele fosse o salvador do Brasil. Se deixasse o Mandetta no Ministério da Saúde, não morreria ninguém. Que foi o Bolsonaro que foi matando um por um como no matadouro. Né? É isso que ele fez. O genocídio dele é assim, é um negócio pessoal e intransferível. Então é uma piada que nós vamos acompanhar num tom de deboche, porque eles não merecem mais que isso.